Olá, chegamos à estação 4 da nossa disciplina Didática e Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem. Eu sou a professora Luciana Oliveira e estou aqui para a gente conversar um pouquinho mais. O nosso tema dessa estação é ateliê pedagógico. A gente vai fazer uma primeira parte essa semana nessa estação e teremos uma segunda parte na próxima semana. Então, o nosso objetivo, primeiro, é compreender as premissas das metodologias ativas para sua aplicação nos processos de ensino-aprendizagem. E o nosso texto base é um artigo chamado Os Princípios das Metodologias Ativas de Ensino, uma abordagem teórica. É um texto aí de 2017 que eu considerei bem interessante aí para a gente poder tecer algum diálogo, fazer algumas considerações que estão aí nos próximos slides. Opa, avancei aqui. Assim. Para começo de conversa, então. O texto abre, né, fazendo algumas considerações sobre o nosso contexto, apesar de ser de 2017, é um texto que continua muito atual, e ele cita o Bauman, né, falando do contexto de modernidade líquida, onde a imprevisibilidade, é um grifo meu, é a palavra de ordem. A gente tinha, até alguns anos atrás, um mundo, né, que o Bauman faz uma metáfora relativamente sólido, ou seja, as coisas elas eram mais permanentes, né, elas demoravam mais a ter mudanças. E hoje em dia, uma notícia que talvez saiu algumas horas atrás, ela já se perdeu, ela já teve alterações, né? A cada vez que a gente acessa o celular, que a gente acessa as notícias, a gente já tem atualizações, a gente já tem novidades. Então a gente tem aí um contexto muito imprevisível, né? Muito líquido, não tão sólido. E aí, nesse contexto, a gente tem a escola, em que as experiências pedagógicas sólidas, né, conteudistas, elas estão aí num contraponto, né, desse mundo, e aí acaba se exigindo um novo perfil docente, que seja reflexivo, investigativo, crítico. Então, a gente acaba tendo aí um certo paradoxo, né? A gente tem uma escola que não dá conta de acompanhar essas mudanças. Nós, professores, muitas vezes não damos conta, né? A sociedade não dá conta de acompanhar as mudanças e, inclusive, nós, professores, não damos conta. E aí o texto vai nos chamar, né, não necessariamente para acompanhar todas essas mudanças no ritmo em que elas acontecem, mas para nós termos uma postura de reflexão sobre a nossa prática, uma postura crítica, uma postura investigativa, uma postura, né, por que não usar esse termo, uma postura mais ativa sobre a nossa própria prática. E aí o texto problematiza, né? É um contexto em que o estudante afirma, né, que as aulas são enfadonhas, rotineiras, pouco dinâmicas, e aí o docente fala, o estudante acaba tendo pouca participação, desinteresse, e o estudante desvaloriza o esforço, né, do docente. Então, a gente tem aí pontos de vista que acabam se contradizendo, né? Então, uma citação aí dos autores, né, vai dizer que há necessidade de os docentes, enquanto aí os grandes responsáveis por estarem conduzindo os processos de ensino-aprendizagem, os docentes devem buscar novos caminhos, novas metodologias de ensino que foquem no protagonismo dos estudantes, que favoreçam a motivação e promovam a autonomia destes estudantes. Então, acaba que o texto chama os docentes, mas não chama os docentes sozinhos, né? Chama os docentes de modo que eles promovam também esse chamamento aos estudantes, aos discentes aí. E aí, essa imagem, né, ela está presente no texto e ela meio que resume os princípios, né, que constituem, de acordo com os autores, os princípios das metodologias ativas de ensino, né? Então, aqui no caso na nossa videoaula, não dá para eu me delongar sobre todos eles, mas comentando um pouquinho, ó, talvez esse ponto aqui, né, como eu estou mostrando aqui com o
o mouse, seja o tópico principal da questão do aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, certo? Então, é muito importante, né, nessa perspectiva do modo ativo, que o aluno ele possa ocupar esse protagonismo, né, que o aluno seja chamado a essa postura ativa, a essa questão do aluno ter esse protagonismo, essa voz ativa ali no processo de ensino-aprendizagem. E para isso, nós docentes, né, precisamos perder esse nosso protagonismo, esse nosso, entre aspas, controle, né, que a gente às vezes acha que tem da aula e muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes a gente está fazendo uma exposição ali e a gente, entre aspas, jura, né, que está tendo ali controle da aula, que está todo mundo prestando atenção, mas a gente não tem ideia do que está se passando ali na cabeça do aluno. Então, às vezes, a gente vai ter um papel de conduzir ali, de chamar os alunos para uma tarefa, para uma atividade, vai propor algo, o aluno vai estar ali concentrado desenvolvendo algo e o professor vai estar muito mais observando, circulando pela sala, tirando dúvidas e intervindo menos e deixando o aluno um pouco mais autônomo, que seria ali um segundo princípio, né? Que está ali colocado, que é diferente de uma liberdade total, seria o professor estar. É meio que quando a criança pequenininha está começando a andar, né, que você vai estimulando, tem hora que essa criança vai cair, tem hora que essa criança vai ralar o joelho, mas se a gente não deixar essa criança dar os primeiros passos sozinha, ela nunca vai aprender. E não é um sozinho abandonado, né? É uma criança ali que vai estar dando os seus primeiros passos, que vai ter alguém observando, meio que cercando ali, né? Mas, ao mesmo tempo, dando sim esses passos com uma certa autonomia. E aí a gente tem um outro princípio que é o da reflexão, né? Algo que deve fazer parte, né, da nossa prática docente, de nós analisarmos o que está dando certo, o que precisa de ajustes, o que vai precisar ser reprogramado, ser recalculada a rota, algum conteúdo que talvez precise ser aprofundado, algum conteúdo que talvez precise sim de uma explanação, talvez um pouco mais é, é, reconduzida, né, um pouco mais expositiva. Pode ser que isso seja necessário, sim, mas que não seja o centro ali do processo educativo, né? Problematização da realidade, um outro ponto, né, que o texto vem chamar a atenção, inclusive depois mais à frente dialogando com a perspectiva do Paulo Freire, entendendo, né, que a realidade do aluno precisa ser trazida para a sala de aula, de modo que os conteúdos façam sentido para a vida do aluno, que os conteúdos, os conhecimentos ali curriculares possam ser aplicados no dia a dia do aluno, se não imediatamente, né, na vida dele, talvez mais à frente. A gente até comentou isso em um dos nossos encontros síncronos, um colega trouxe um exemplo muito interessante, a questão do trabalho em equipe, né, propiciar ali que os alunos trabalhem com os colegas, tanto com os colegas com os quais têm mais afinidade, mas também possibilitar que grupos sejam constituídos ali com diferentes configurações, o próprio professor também propondo as configurações dos grupos, são ali propostas bem interessantes, aprender a trabalhar em equipe, são demandas, é uma demanda do mercado de trabalho na atualidade, é cada vez mais solicitado no mundo atual, né, em que nós vivemos. Inovação nem se fala, é algo demandado aí da sociedade, do mercado de trabalho. Pode ser que nós acabamos criando, né, novas metodologias nos nossos contextos aí de atuação, tanto nós, professores, quanto às vezes com a própria contribuição dos nossos alunos, a questão de solucionar problemas, né? Então, essa questão da inovação é algo que a gente precisa estimular no nosso contexto aí das nossas escolas. E aí o professor, então, nesse contexto todo de uma metodologia ativa, né?
ele vai ser muito mais mediador, facilitador, ativador do que alguém que vai estar conduzindo todo o processo somente explicando, somente comunicando ou transferindo conhecimento, né? Não é algo talvez tão simples de ser feito, mas é algo que pode ser gradualmente construído. E o texto vai detalhar, né, cada um desses aspectos de forma um pouco mais aprofundada, que eu só estou dando uma pincelada. E aí, né, só para reforçar alguns aspectos que, que o texto traz, que eu achei que valeria a pena reforçar aqui nos slides com vocês, a ideia de uma postura ativa do estudante no processo de ensino-aprendizagem não é algo novo, né? Tanto que isso vai aparecer depois ao comentar sobre as contribuições teóricas, né? Outras teorias que vêm embasar as metodologias ativas. Na atualidade, o estudante vive conectado, né, ao celular, à internet aí de forma geral, e esse estudante pode ser chamado a se corresponsabilizar por sua aprendizagem. E aí um complemento que eu coloco, né, e por que não a ensinar? A ensinar o colega, a ensinar, ajudar a ensinar a turma e quem sabe, né, até o professor pode acabar aprendendo algo ali com o estudante, né? E aí é muito importante, o Paulo Freire fala da própria questão da humildade do professor, de se colocar também na posição de aprendiz. É importante que o professor crie um ambiente seguro, no qual diferentes pontos de vista possam ser expostos e respeitados, né? Um ambiente ali de uma segurança emocional, em que possam ser colocadas opiniões, em que possam ser realizados debates. Isso é muito importante. É necessário respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem dos estudantes, promovendo um ambiente inclusivo. Isso também é fundamental. Não significa que todo mundo vai aprender tudo ao mesmo tempo. Especialmente hoje em dia, a gente fala muito da questão da equidade, da inclusão. É algo que a gente vai precisar trabalhar, né, cada vez mais de uma forma cada vez mais inclusiva, cada vez mais adaptada, né? E aí, se a gente trabalha com essa perspectiva da metodologia ativa, o trabalho em equipe, depois mais à frente, até dialogando com a perspectiva do Vygotsky, por exemplo, a gente vai ver que talvez fique até um pouco mais talvez, não sei se tranquilo seria a palavra, mas talvez um pouco mais potencial de nós conseguirmos aí, nas interações sociais, no contexto de sala de aula, trabalhar com os diferentes ritmos de aprendizagem, né? E é fundamental pensar nos inúmeros caminhos de resposta, para além do exposto no livro didático. Acho interessante também esse ponto que o texto chama a atenção. Muitas vezes a gente fica, né, preso ali no livro didático, pensando que ele nos traz uma certa segurança, que ele tem ali as respostas, mas é muito importante que a gente explore além do livro didático. Ele é um caminho interessante, mas não é o único. E um ponto aí, né, que eu até coloco em caixa alta, é preciso olhar para o estudante, né? Quando a gente olha para cada estudante, quando a gente vai aprendendo a olhar, a gente vai aprendendo a identificar as nossas respectivas turmas nas suas singularidades, né? E cada um ali também a gente vai tendo pistas de como o nosso trabalho está sendo feito, se ele está sendo frutífero ou não, e a gente vai refletindo sobre a nossa prática. E aí uma citação, né, que eu achei interessante trazer, num contexto com o uso de metodologias ativas, o professor, antes de qualquer outra característica, deve assumir uma postura investigativa de sua própria prática, refletindo sobre ela a fim de reconhecer problemas e propor soluções. Então, esse olhar, né, para o aluno, esse olhar para o dia a dia e esse refletir sobre a prática, é esse o movimento aí que o campo das metodologias ativas nos sugere. E aí o texto fala, né, das contribuições aí de alguns campos teóricos, que eu trouxe também de forma bem resumida aqui para a gente conversar, no campo do interacionismo, por exemplo, e aí através das contribuições de Piaget e Vygotsky, né, diz o seguinte, que ao professor cabe a tarefa de propiciar aos alunos
o ambiente e os meios necessários para que os alunos construam seus conhecimentos, facilitando a sua aprendizagem. Então, um espaço ali acolhedor, um espaço seguro, né, de acordo com o possível, né, não no sentido de algo economicamente caro, né, mas algo ali agradável, possível, tanto para o professor quanto para o aluno. Nesse espaço, a voz dos alunos deve ser ouvida, né? Deve ser respeitada. E aí, especificamente o Vygotsky, né? Ele fala sobre a zona de desenvolvimento proximal, que é um contexto aí que nos últimos anos vem sendo ressignificado, falado também como zona de desenvolvimento eminente, que não cabe agora a gente explorar a fundo, mas o Vygotsky ele vai falar que a aprendizagem e o desenvolvimento acontecem nas interações sociais. É até um tema que eu trabalhei no meu doutorado, o Vygotsky vai falar que nós nos constituímos, né, como seres humanos, as nossas funções essencialmente que nos diferenciam como seres humanos, né, o pensar, o falar, tudo isso a gente desenvolve de fora para dentro e não de dentro para fora. A gente desenvolve de fora para dentro, ou seja, via interações sociais. E pensando na criança, no adolescente, a gente vai desenvolver isso primeiro no meio familiar e depois no contexto escolar. Então, é muito importante o contexto escolar no nosso desenvolvimento enquanto estudantes, mas, sobretudo, enquanto seres humanos, né? E aí o texto vai falar das contribuições do Dewey também, focado aí na questão da experiência. De acordo com o Dewey, não há separação entre a vida e a educação, e aí cabe à escola propiciar momentos de aprendizagem que façam sentido para o aluno, dessa relação aí com a vida, né? A aprendizagem é compreendida como uma contínua reconstrução da experiência. Então, de nós pensarmos esse ensino conectado com a vida, conectado com aquilo que nós experienciamos. Um outro contexto bem famoso, né, aprendizagem significativa do Ausubel, trabalhado aqui no Brasil a partir do Antônio Moreira, ele diz que o professor deve considerar o conhecimento prévio do aluno ao propor novos conhecimentos, né? É muito falado o conceito de ancoragem, de um conhecimento novo ancorar em outro antigo. Deve considerar a potencialidade do material, a disposição do aprendiz em aprender. Somente desse modo vai ocorrer a aprendizagem significativa e não aquela aprendizagem mecânica, da memorização, né? Algo ali superficial. Para acontecer a aprendizagem significativa é algo mais profundo. Precisa considerar os saberes prévios, né? E, por fim, na perspectiva aí do Paulo Freire, o professor deve promover discussões em sala de aula, de modo que o aluno possa expor o seu modo de pensar, mas também escutar, né? Praticar o exercício da escuta de diferentes pontos de vista, refletir sobre esses vários pontos de vista, quem sabe até reformular a sua opinião, e tudo isso de uma forma diplomática, né? De uma forma cordial, e nesse movimento ele vai desenvolvendo o seu senso crítico. Então, de forma muito breve, né, comentei aí as contribuições que o texto destaca, até para sinalizar que essa perspectiva aí, essas raízes, digamos assim, das metodologias ativas, elas são bem mais antigas do que nós imaginamos. E aí o texto vai se encerrar, né? Eu trouxe essa citação aí final, dizendo que a ressignificação da sala de aula, enquanto espaço de interações entre os sujeitos históricos e o conhecimento, o debate, a curiosidade, o questionamento, a dúvida, a proposição e a assunção de posição, resultam sem dúvida em protagonismo e em desenvolvimento da autonomia, né? Então, esse processo todo para a gente poder estar formando aí o nosso estudante de uma forma mais autônoma, né? Bom, gente, essa estação ela é um pouquinho maior do que as demais, né? E aí, não à toa, ela se chama Ateliê Pedagógico. Então, nesse momento, eu queria fazer um convite para vocês para a gente poder praticar, tá? Então, a gente está aí nessa primeira parte do nosso ateliê pedagógico e é a hora da gente colocar um pouco mais a nossa mão na massa
A gente vai ter algumas questões para reflexão no nosso diário, mas a gente também vai ter uma atividade específica. Mas antes dessa atividade, né, eu queria fazer uma breve rememoração, né? Não sei se essa palavra existe, então eu vou colocar umas aspas aqui, pode ser um neologismo. Então, né, só para relembrar, nós começamos o curso ativando as nossas memórias pessoais, relembrando um pouco da trajetória histórica da didática. E aí eu pergunto, né, você já tinha parado para pensar em como a escola e em como um professor tem poder para marcar a vida de uma pessoa, seja positiva ou negativamente? E aí nós viajamos para pensar nas diferentes gerações e na nossa própria geração. Como mudamos tanto nas últimas décadas? Como o mundo mudou tanto nas últimas décadas? E a escola? Será que ela vem acompanhando essa mudança? Será que temos produzido conhecimento poderoso? Será que temos alcançado o que está lindamente grafado em nossos projetos político-pedagógicos? Queremos tanto, trabalhamos tanto, mas o que temos experienciado? Estamos tantas vezes exauridos e exaustos. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer saída para qualquer parte. Então vamos ficar um tempinho aqui no nosso ateliê. Vamos parar, respirar, refletir, contemplar, rememorar, pensar, imaginar, nos abastecer, nos inspirar. E aí, somente então, produzir. Combinado? E aí eu deixo para vocês uma playlist que é a minha favorita para conseguir focar no desacelerar. E aí a gente continua no próximo vídeo.